Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento, faça a melhor escolha. Viver o seu plano de saúde. Pois é, pessoal, janeiro é o mês em que a gente costuma cuidar das metas, né? A gente cuida dos planos, cuida do corpo. Mas hoje eu quero te convidar para cuidar de um lugar mais importante, mas é o mais importante de todos, que é a mente da gente. Quantas e quantas pessoas acordam sorrindo por fora, mas travando batalhas silenciosas por dentro, hein? Quantas estão funcionando no automático, carregando ansiedade, cansaço, tristeza e achando que isso é normal? O Janeiro Branco existe, e existe para lembrar que a saúde mental não é frescura, não é fraqueza, nem é falta de fé. É cuidado, é responsabilidade, é amor próprio. E hoje a nossa conversa é sobre essa ansiedade, sobre depressão, que são temas que muita gente vive, mas pouca gente fala. E falar é o primeiro passo para aliviar, para entender e principalmente para buscar ajuda, né? Que a gente ficar cuidando da gente é a melhor coisa. Talvez essa conversa não seja por acaso, talvez você precise ouvi-la, participar e conversar com a gente. Doutor Levi, que bom tê-lo novamente aqui. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Catiane. Boa tarde a todos os telespectadores. Pois é, dando continuidade, né, ao Janeiro Branco, né, essa campanha que promove a saúde mental. E temos hoje temas interessantes como ansiedade e depressão, importantes para que a população conheça como controlar a ansiedade e a depressão. E para isso estamos com a psicóloga Catiane Nóbrega, que vai nos falar. Catiane, o que você tem a dizer para as pessoas? Como controlar a ansiedade e a depressão do ponto de vista da psicologia? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Espero aqui contribuir com essa discussão. Bom, a psicologia, ela tem um papel central, nesse olhar para a questão da ansiedade e a depressão, certo? Então, a psicologia, ela não tem só a função de aliviar os sintomas, mas principalmente de criar um campo em que a pessoa possa reconhecer o sofrimento, compreender o que está acontecendo com ela, como se dá a relação dela com o outro, não é? E criar principalmente estratégias de autossuporte, de autoconhecimento, não é? Processos que possam regular as emoções, certo? Para poder conseguir aí melhor qualidade de vida. Então, a gente vai estar discutindo hoje um pouquinho sobre isso e como a psicologia ela pode proporcionar um caminho mais leve. E eu acho tão interessante esse momento porque contamos com dois excelentes psicólogos, né? Miguel Weber e Catiane Nóbrega. Por isso esse tema na parte de saúde mental, abordando tanto a ansiedade quanto a depressão. Pois é, Miguel. Pois é, vamos sugar um pouquinho, né? Vamos. Desse conhecimento aí. Isso. E é doutora no assunto também. Doutora, ansiedade e depressão hoje são palavras que a gente fala de transtornos, infelizmente, muito comuns. E muitas pessoas têm dificuldade de identificar ansiedade e depressão. Quando é o primeiro passo para que a pessoa observe? Como é que ela pode identificar? Quando deve procurar um profissional no seu dia a dia? Primeiramente, a gente precisa entender que a ansiedade é um processo natural, certo? Não existe não ter ansiedade. A ansiedade faz parte da condição humana, né? E a ansiedade, inclusive, ela nos dá e nos deu uma grande vantagem evolutiva, certo? Então, a gente precisa pensar o seguinte: a ansiedade, ela pode ser normal, né, funcional, certo? Ou ela pode ser disfuncional, não é? O problema está na ansiedade disfuncional, certo? E aí, como reconhecer? Você precisa olhar para si, começar a fazer, né, uma autoavaliação, certo? E começar a entender como é que você está se relacionando com o outro, com o mundo. Você está ansioso, no sentido assim, você está antecipando o futuro, você está fantasiando coisas. A palavra-chave para a ansiedade é justamente a antecipação, certo? Então, você deixa de fazer muitas coisas. E, nesse sentido, ela passa a ser disfuncional, né? Na hora que ela começa a prejudicar o seu dia.
Né? Então, é muito natural, por exemplo, você vai fazer uma coisa nova que você fica ali ansioso nos primeiros segundos, porque, afinal de contas, você está você está se relacionando com algo que você não conhece ainda. Mas, se você nota que aquela taquicardia, aquela visão turva, aquela falta de ar, né, que muitas vezes tem essa expressão física, certo? Um pensamento, se isso der errado, se isso... Você sempre fica no e se, né? E esse e se te coloca num espaço que não é o agora, não é? Mas é um espaço ali gerado entre o agora e o futuro, certo? Em que você fica ali num campo de fantasia. E aí você diz assim, então eu estou com taquicardia. Não, peraí, não é um fator isolado, certo? Eu estou suando muito, as minhas mãos estão suando, eu estou gelada, eu fico paralisada diante do novo, não é? Então, você precisa considerar uma série de fatores. Primeiro, se perceber que algo está errado com você, não dê um diagnóstico, né? Não faça um autodiagnóstico, porque é um processo mais complexo. E aí, sim, você deve buscar uma ajuda de um profissional de saúde, certo? Capacitado na área, e que ele possa fazer uma avaliação profunda. Então, um diagnóstico de ansiedade não sai em 10 minutos. Certo? Porque você precisa colher toda uma história clínica do paciente e aí avaliar uma série de fatores, né, que estão envolvidos. E, assim, não existe uma fórmula única, uma expressão única para a ansiedade. Por isso é tão importante a gente estar falando, né, trazer esse tema para esse momento. E o mais interessante, né, doutora, é a questão de respeitar a singularidade, né, o jeito de ser de cada pessoa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, nesse mundo moderno, de tanta exposição, de tanta rede social, de tantas pessoas competindo o tempo todo, o estilo de vida influencia para a ansiedade e para a depressão? Sim, o estilo de vida influencia, né? Na depressão, você vai ter uma situação mais de apatia, certo? De força de energia, um bloqueio de contato com o outro, né? Então, você fica ali, você perde... Então, como eu disse, você na ansiedade, você tem uma palavra-chave, que é a antecipação, certo? Na depressão, a gente pode pensar numa palavra-chave como a redução da vitalidade, né? Então, precisa olhar o que está acontecendo e o que está promovendo esse ajustamento, né? Que a gente, na gestalterapia, a gente chama de ajustamento criativo, ainda assim um ajustamento criativo. Então, como é que você está se ajustando ao mundo, à relação com o outro? Esse padrão de ajustes, certo? E aí, o que acontece? Você olha para esse processo, não é? E você começa a entender que precisa realmente de um apoio. E aí, veja lá, se a questão é a superestimulação, você está o tempo todo na internet, você está o tempo todo no WhatsApp, certo? Ou seja, mas isso faz parte do mundo moderno. Não tem como aquela coisa, a gente precisa também não demonizar a internet, né, as tecnologias, porque a tecnologia sempre fez parte da humanidade. E é com a tecnologia que a gente consegue viver coisas diferentes, né? Só que a gente precisa ter um olhar consciente para a tecnologia. Você não precisa passar 24 horas ligado na tecnologia. E aí você olha, o que está me fazendo bem, né? Qual é a minha relação com a tecnologia? Ela está suprindo o quê? Qual é a falta que a tecnologia está suprindo na minha vida? E aí é importante ser mais comedido, não deixar de usar, evidentemente, porque você não vai se isolar do mundo, não é? Mas é importante ter uma percepção crítica, né? E entender que a superestimulação te retira você do aqui e agora e te coloca em campos que pode ser futuro, pode ser passado, enfim, né? E identificar, isso... né, se a nova tecnologia ou as tecnologias te trazem um prazer ou se é uma fuga, se você está, de repente, buscando para a fuga de alguma coisa. Mas, doutora, a senhora falou uma palavrinha aí que é importante a gente colocar. Nós estamos falando diretamente para pessoas que têm sintomas de transtorno de ansiedade e de depressão. E a senhora falou em apoio. Porque lidar com pessoas que têm esse tipo de transtorno, muitas vezes é difícil, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo. E aí apontam o dedo, fala que aquilo é frescura, é falta de fé, vai
vai para a igreja que resolve. As pessoas que estão ali convivendo, essa rede de apoio que existe a partir de pessoas que estão com esse transtorno, qual deve ser o principal comportamento dessas pessoas com quem sofre desses transtornos? Tá. Você diz em relação à própria pessoa que está sofrendo, isso? A quem está ao lado, porque às vezes não entende aquela dor que a pessoa sente, não entende aquela mágoa, aquela tristeza profunda. A principal função, acho que ali, o que ela pode estar ajudando é, primeiro, acolher, não julgar, não é? Você não sabe exatamente o que está acontecendo com o outro, então escute, acolha, não faça julgamentos e oriente a pessoa, não é? Às vezes a pessoa não tem percepção que ela precisa de uma ajuda profissional. E aí sim essa pessoa pode, nesse processo, que tal você consultar um psicólogo, que tal você consultar um psiquiatra, né? Ou um outro profissional que possa estar acolhendo e entendendo essa sua dor. Eu acho que isso é muito importante. Agora, quando a gente pensa a própria pessoa, né, diante você lá, inserido num mundo de julgamentos, a primeira coisa que você tem que fazer com você próprio é ser mais generoso com você. Tem uma pergunta aqui muito interessante, que inclusive o doutor Levi até traz o senhor para essa conversa aqui. A pessoa está perguntando: minha mãe sente uma dor nas costas muito grande quando ela fica ansiosa e deprimida. Certo. Tem relação, doutor? Sim, tem sim relação. A dor crônica tem relação com ansiedade e depressão. A gente sabe que todos nós temos um sistema de neuromodulação contra a dor. E quando a pessoa está com ansiedade e depressão, esse sistema fica em falha, através da redução de neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, dopamina e outros. Então, quando a pessoa entra em depressão e ansiedade, há uma falha nesse sistema de modulação contra a dor e a pessoa sente dor. É muito comum eu encontrar no dia a dia, no ambulatório, no consultório médico, o paciente queixando-se de dor crônica e estando deprimido e ansioso. Existe sim. E o tratamento envolve tanto a medicação como a psicoterapia e outros, né, como a estimulação elétrica transcraniana, a estimulação magnética transcraniana e outros tratamentos. Doutora, mês de janeiro, janeiro branco, a gente fala sobre a questão da saúde mental. Começo de ano, geralmente, a gente está reprogramando a vida e fazendo as nossas promessas. Ansiedade e depressão, infelizmente, é um processo hoje que ele é claro, evidente e é uma realidade. E para as pessoas que, de repente, querem fazer diferente, o que a senhora indica, o que a senhora aconselha, por onde começar? Eu só vou buscar uma terapia quando eu estiver no fundo do poço. Enfim, qual é o conselho que a profissional dá para quem está assistindo a gente? Na verdade, a gente precisa entender que a psicoterapia, ela não deve ser buscada apenas quando você, como bem colocou, está no fundo do poço. Você precisa entender que todo processo ele tem melhores resultados quando a gente adota uma postura preventiva, né? Então, se você começa a entender que tem algo errado com você, dê uma passada num consultório, busque o posto de saúde mais próximo, né? Busque alguém, de fato, que possa ter um outro olhar sobre o que está acontecendo com você. Né? Então, assim, não deixe para depois. Né? A gente não brinca com saúde mental. Isso é importante demais. Queria muito agradecer. É importante a gente trazer, evidenciar, doutor, que essa nossa parceria aqui no Viver Saúde, né, no Boa Tarde Saúde, fala sobre uma proposta de você antecipar, que foi isso que a doutora Catiana acabou de falar. É não esperar eu ter o problema para buscar a ajuda. É tentar antecipar, porque a qualidade de vida vai muitas vezes de um diagnóstico que não precisa chegar, como o senhor trabalha com dor, a dor. O que eu faço para prevenir isso? Isso é importante, né, doutor? Muito importante. O plano de saúde ele tem que dar uma assistência integral, né? E a gente sabe que o Viver Saúde é um excelente plano de saúde. Se tem algo que não dá para negar, é que a vida é feita de escolhas. A melhor delas é viver, gente. Não tem como você viver se você não estiver bem consigo próprio. Chegou o Viver Saúde, que é o seu novo plano de saúde. Uma excelente rede credenciada. Hospital Rio Grande, maternidade, hospital psiquiátrico, Viver Clínicas, unidades próprias de urgência e emergência e equipes especializadas para cuidar de você quando você precisar. E o melhor,
O Viver Saúde é daqui. É feito por quem vive aqui, está ainda mais perto de você. Então, o convite é para você fazer parte, tá, desse processo. Viver Saúde vai cuidar e vai prevenir. Doutora, me permita te agradecer muito. É claro que a gente queria, de repente, aqui ter outras conversas com outros temas, porque são temas importantes para o dia a dia, principalmente quando trata da saúde mental, não é isso? Obrigado pela sua Muito vinda aqui. obrigado pela atenção de vocês. Obrigado vocês que ficaram até o fim aqui. Agradeço e boa tarde a todos. Quarta-feira a gente está aqui de volta, né, doutor? Estamos aqui novamente na próxima Pois é. quarta-feira. O ano começou, Obrigado. pessoal. Começou com o nosso Viver Saúde. Obrigado, doutor. Gente, praticado nas areias, o beach tênis reúne competição, lazer e muita interação, conquistando pessoas de todas as idades. Na reportagem a seguir, você vai saber mais sobre a modalidade, os benefícios para a saúde e como o esporte vem ganhando cada vez mais espaço, com destaque para o circuito beach tênis Band Verão, que está acontecendo nesse final de semana em Parnamirim. Um esporte cada vez mais difundido.